E aí, pessoal, continuando falando sobre vitamina D, vamos mostrar uma relação agora com algumas doenças, com algumas condições, com algumas síndromes. Por exemplo, posso citar a síndrome metabólica, que é uma associação de pelo menos três condições. As mais comuns acabam sendo obesidade, pressão alta e a própria resistência à insulina. Então, vamos começar a falar aqui um pouco sobre resistência à insulina e a relação com a nossa vitamina D. Então, caso você queira saber mais sobre resistência à insulina, caso esse tema te agrade, eu já fiz um vídeo sobre isso também, fiz aí uma trilogia. Basicamente, eu fico 60 minutos falando sobre resistência à insulina, que eu dividi basicamente em três vídeos, onde a primeira etapa eu falo sobre todos os mecanismos da resistência à insulina, os exames laboratoriais para você conseguir verificar os valores de referência ideais e também, beleza, se eu sei o que é, sei se eu tenho, se não tenho, como é que eu faço para tratar. Então, no terceiro vídeo eu falo 20 minutos sobre suplementos, os melhores alimentos sobre essa condição de resistência à insulina, tá? Mas para fazer um breve resumo aqui para vocês, vamos imaginar que você tem lá a sua glicemia normal. Quando eu falo sobre glicemia, pensa que é como se fosse a quantidade de açúcar que você tem no sangue. Então ela está estável. Você tem aí uma normoglicemia. Você fez um consumo de carboidratos ou fontes alimentares, foi digerido, foi absorvido e esse açúcar, essa glicose foi jogada lá no seu sangue, foi desembocada lá no seu sangue. O que vai acontecer? Se tinha essa quantidade de açúcar, consumiu alguma coisa, aumentou essa quantidade. Agora você tem um estado de normo para hiperglicemia. Essa hiperglicemia, imagina que você tem ali no sangue lotado de açúcar agora. E para a gente fazer uma analogia aqui para a questão de entendimento, vamos imaginar que esses pedacinhos de açúcar são como se fossem crianças brincando. Elas estão lá brincando, mas começa a aumentar muito a quantidade de criança nessa circulação. Elas começam a gritar, gritar, gritar mais. O que vai começar a fazer? Incomodar os vizinhos. Vai começar a gerar estresse. Então, eu estou falando em estresse, por exemplo, oxidativo nos seus órgãos, estresse no seu fígado, estresse nos seus rins, por esse excesso de açúcar que você tem na circulação. Então, para evitar essa bagunça que fica lá no seu sangue, você tem o seu órgão, que nós conhecemos como seu pâncreas. E as suas células beta-pancreáticas que estão presentes dentro desse pâncreas produz insulina. O que é basicamente a insulina? Insulina é um hormônio e na nossa analogia vamos imaginar que ela é uma mãe com um chinelo que ela vê que está tendo essa bagunça acontecendo, ou seja, o excesso de criança brincando, excesso de glicemia, e joga o chinelo e fala: vai para tua casa, sai da circulação. Fazendo isso, essas crianças vão cada uma indo para suas casas e você reduz a quantidade de glicose que você tem na circulação. Então você estava normoglicêmico, foi para uma hiperglicemia, produziu insulina e essa insulina reduziu essa glicemia para níveis estáveis, níveis normais. Quando nós temos o início de uma resistência à insulina, que é o tema do vídeo de hoje, você tem todo esse processo aqui e está cheio de açúcar na sua circulação. O que vai acontecer? Esse açúcar vai chegar e vai fazer a sinalização lá no seu pâncreas, lá, produz lá insulina e vai produzir insulina para tentar conter essas crianças, esse excesso de glicose na circulação. Só que às vezes esse sinal está mais fraco ou tem alguma coisa acontecendo que não está conseguindo comunicar muito bem a resposta da insulina com essa glicose. Aí o que acontece? O pâncreas estimula mais produção de insulina, ou seja, mais mãe com chinelo saindo. Ela pede reforço, uma só não é o suficiente, tem que produzir três, então aumenta mais os níveis de insulina. E aí, quando junta três mães com chinelo ou mais hormônio insulina, isso é capaz de conter essa criançada e cada uma vai lá para sua casa, deixando no estado de normoglicemia. É por isso aqui que você consegue verificar primeiro quando você vai analisar uma resistência à insulina, primeiro você tem uma alteração nos seus níveis de insulina para só depois você ter uma alteração nos seus níveis de glicemia. E quando começa a avançar mais essa doença, essa patologia, essa condição, o que vai acontecer?
Você tem o excesso de açúcar na circulação, nesse estado de hiperglicemia, começa a fazer aquele barulhão, aquele estresse lá gerando no seu corpo produz insulina. Só que não é o suficiente, aí ele produz mais insulina, não é o suficiente, ele produz mais insulina, não é suficiente, ele fica produzindo grandes quantidades de insulina e mesmo conseguindo produzir bastante quantidade de insulina, bastante quantidade de mães com chinelo, não são suficientes para conseguirem conter essa criançada gritando, essa criançada pulando, então mantém os níveis de glicose muito mais altos, um estado de hiperglicemia crônica, né? Ou seja, acima aí de 120, 130, que aí já realmente mostra que tem uma já é um estado mais avançado dessa resistência à insulina, tá? E o que que vai acontecer isso a longo prazo quando você tem esse excesso de açúcar na sua circulação, esse excesso de glicose na circulação, esse excesso de criançada berrando, gritando, gerando estresse em volta, nos órgãos em volta, você começa a ter impacto em diversas regiões do seu corpo, certo? Porque você tira aquele equilíbrio, aquele estado confortável, gira um estado muito mais estressado. Então, por exemplo, o seu fígado tem uma associação que ele começa a converter naquele fígado mais gorduroso, naquela esteatose hepática. É por isso que quando você tem gordura no fígado, normalmente pode ter uma associação, uma possível resistência à insulina, ou seja, uma alteração em alguma região, em algum marcador glicêmico, tá? E também essa questão crônica do seu corpo tentar sempre reduzir esse estado de hiperglicemia, ele fica estimulando o seu pâncreas. Produz pâncreas, vão produzir mais insulina, vão produzir mais insulina, mais, 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 mais. O que que vai começar a acontecer? Você vai começar a causar morte das suas células beta-pancreáticas, as células que estão produzindo essa insulina. Elas começam a cansar, porque elas ficam trabalhando incansavelmente para conseguir levar essa criançada para casa e às vezes começa a provocar a sua destruição. E aí você acaba cada vez mais conseguindo produzir menos e menos e menos insulina até chegar um determinado momento que você não consegue produzir mais insulina e você vira insulino dependente, né? Aí você já vira aí um diabético insulino dependente, tá bom? Então, quando eu falo sobre vitamina D, já fiz basicamente um resumo para vocês sobre resistência à insulina, e quando eu vou falar sobre vitamina D, é essa imagem que vai reger para mostrar essa relação que nós temos entre a importância dos estados de vitamina D para evitar com que tenha essa resistência à insulina. Então, são imagens retiradas do livro da Cosurino, da Biodisponibilidade de Nutrientes, e a minha meta do vídeo aqui é explicar detalhadamente cada parte aqui para facilitar para você entender o mecanismo e a relação de ação com a resistência, tá? Então, basicamente, pegando o primeiro pedacinho da imagem, tá vendo? Tem a imagem aqui completa e você vai perceber que eu vou ficar cortando pedacinhos e explicando cada um deles. O primeiro pedaço que nós temos aqui, se você está acompanhando a saga de vitamina D, você já deve ter ouvido falar em algumas palavras. Então temos aqui, por exemplo, a 1-alfa-hidroxilase, a 25-hidroxivitamina D, a 1,25-dihidroxivitamina D. Isso eu já falei no vídeo sobre a ativação e função da vitamina D, que eu explico sobre os mecanismos de ação dela. Mas novamente, caso você não esteja acompanhando essa saga, eu faço um resumo aqui para vocês sem nenhum problema. Caso você já tenha visto, basta pular ou tenta relembrar algumas informações. Você obtém a vitamina D a partir do sol, por exemplo, né? Então você tem o ultra-raio violeta B, os raios ultravioleta B que vão encostar na sua epiderme, na camada mais superficial da sua pele, vai provocar uma irradiação, né? Convertendo essa molécula aqui, que é 7-dehidrocolesterol, em pré-vitamina D3, que vai virar provitamina D3 e depois vai virar a vitamina D3, que a gente conhece como colecalciferol. Então essa é a maneira que seu corpo consegue produzir vitamina D a partir de raios solares. Essa vitamina D3, ela está no formato inativo, ela não exerce ainda uma função no seu corpo. Ela precisa ser jogada na circulação, ou seja, ela sai da sua pele e cai lá no seu sangue ligada a uma proteína que nós conhecemos como proteína de ligação da vitamina D, que é basicamente o transportador, o Uber dessa sua vitamina D. Essa sua vitamina D sai da pele ou sai do intestino, se você obteve ela pela alimentação ou pela suplementação, né? Mas aí seria a partir dos quilomicrons.
ela cai, ela se liga nessa proteína transportadora e vai até o seu fígado. No fígado, ela vai ter ação da 25-hidroxilase. Como o próprio nome diz, ela vai hidroxilar o carbono 25, né? Colocar um grupo hidroxil no carbono 25 dessa vitamina D. Então tá aqui, ó. Convertiu a vitamina D3 em vitamina, né? 25 hidroxivitamina D3, que nós conhecemos como calcidiol. Então esse é o primeiro processo de hidroxilação. O segundo processo de hidroxilação, ela sai do seu fígado, novamente ligada à proteína transportadora, né, a proteína de ligação da vitamina D, vai até os seus rins para seguir a segunda etapa, que é a ativação dessa sua vitamina D. E vai ter novamente mais uma hidroxilação, agora pela enzima que a gente conhece como 1-alfa-hidroxilase. Então, como o próprio nome diz, ela vai colocar uma hidroxila, um grupo hidroxil no carbono 1 da vitamina D. Então, agora virou 1-alfa-25 de hidroxi, né? Porque você teve uma hidroxilação aqui, você teve uma hidroxilação aqui, então você tem 2 de hidroxi, vitamina D3, que é o calcitriol. A vitamina D ativa, tá aqui, ó, 1-alfa-hidroxilase. Quando a gente pega a imagem, tá aqui, ó, 1-alfa-hidroxilase. Agora você entendeu já essa partezinha do esquema, eu já te lembrei o que seria isso. Então, ele sai dos seus rins, e já que a gente está falando aqui especificamente sobre insulina, eu falei que a insulina ela é produzida no seu pâncreas, nas suas células beta-pancreáticas. Então, estamos falando aqui que o rim vai liberar essa vitamina D ativa, ou seja, no formato de 1,25 de hidroxivitamina D ou calcitriol ou vitamina D ativa, e ela vai se ligar no receptor que está presente lá nas suas células beta-pancreáticas. Tranquilo? Mas você também consegue ver na imagem aqui que essa conversão ela acontece tanto fora, ou seja, pode acontecer nos seus rins, que pela circulação ela vai até a ligação nas suas células beta-pancreáticas do seu pâncreas, como também pode acontecer internamente. Ou seja, suas próprias células do pâncreas já conseguem ter essa enzima 1-alfa-hidroxilase. Ou seja, ela pega aqui esse 25-hidroxivitamina D, que ela pode ter sido hidroxilada lá no seu fígado, vai até o pâncreas e o próprio pâncreas consegue fazer a ativação dela e utilizar. Falei isso também no vídeo, né? Que eu falei basicamente que não é apenas uma questão exclusiva dos seus rins, tem diversos órgãos e tecidos que são capazes de provocar a ativação, e uma delas é o pâncreas. Agora eu estou começando meio que montar o quebra-cabeça. Eu vou jogando informação para você realmente conseguir entender, mas depois eu vou montando para você criar uma lógica por trás, tá bom? Então já falamos dessa etapa aqui, eu estou apresentando para vocês a imagem. A próxima parte, como você consegue perceber aqui, é essa bolinha que a gente está falando do núcleo dessas suas células beta-pancreáticas, né? E aqui eu já falei disso também no vídeo de ativação e função da vitamina D. Você já deve ter lembrado da palavra VDR ou RXR. Se não tem visto, se não lembrou, vou lembrá-los aqui novamente, né, para fazer sempre essa associação, para de tanto falar, gravar, consolidar na memória de vocês. Vamos imaginar que você tem a vitamina D ativa. Essa vitamina D ativa ela pode ter sido obtida lá dos seus rins ou ativa localmente, ou seja, nas suas próprias células beta-pancreáticas. E essa vitamina D, ela se liga no receptor dela, que nós conhecemos como receptor da vitamina D, ou seja, o VDR. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha é a vitamina D que está ligada no VDR. Quando ela está ligada no VDR, ela se liga também em outro receptor, que é o RXR, que é um receptor de vitamina A, um receptor de retinol. E esse complexo, que é essa imagem aqui, e na imagem do gráfico da Cosolino é esse aqui, claro que a minha imagem é muito mais bonita. De acordo com essa imagem aqui, esse complexo consegue migrar até o núcleo dessa célula, ou seja, ela está lá no núcleo, ela está lá no cofre da célula. E quando ela chega no núcleo dessa célula, ela consegue ter uma atividade no fator promotor para gerar genes. Então, basicamente, qual que é o gene que ela vai conseguir gerar, qual que é a informação que ela vai conseguir gerar quando ela se liga lá naquele núcleo? Porque lembra, ó, ela gerou, tem o RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai para o ribossomo traduz essa informação e você tem informação.
Qual que é a informação que a vitamina D vai fazer lá nas suas células beta-pancreáticas? Exatamente, o gene da insulina vai auxiliar na produção do hormônio insulina, mostrando aqui já uma importância bem relevante frente à vitamina D, né? Claro que não é exclusivo a síntese de insulina por vitamina D, mas ela faz parte dessa ação também, tá bom? Então, basicamente, se você tem níveis mais baixos de vitamina D, se você tem uma deficiência de vitamina D, você pode comprometer a produção de insulina lá no seu pâncreas. Se você não tem essa insulina, você não tem a sinalização para a criançada voltar para casa dela, ou seja, a sua glicose vai ficar mais e mais alta. Mas que nem eu disse anteriormente, esse estímulo, essa produção de insulina não é 100% dependente de vitamina D, tá bom? Próxima etapa da imagem, já falamos de toda a parte da esquerda da imagem, vamos ver outra parte. Aqui está falando de calbindina, cálcio, cálcio e aqui a secreção. Já falei também dessas palavras aqui, cálcio e calbindina, no vídeo sobre saúde óssea e vitamina D. Eu explico sobre o mecanismo, o metabolismo de absorção do cálcio. Mas vou novamente mostrar aqui para vocês, porque como é que funciona basicamente essa imagem? O que está mostrando essa imagem para mim? Está falando aqui que a vitamina D é importante para levar o cálcio para dentro da célula e quando esse cálcio está dentro da célula, né, com auxílio dessa calbindina aqui, é capaz de ajudar na secreção. Secreção do quê? Da insulina. Ou seja, a insulina ela é produzida nas suas células beta-pancreáticas, mas ela fica presa lá no seu pâncreas. Ela depende de cálcio e realmente aqui ela é dependente de cálcio e o cálcio para conseguir entrar é dependente de vitamina D para conseguir pegar essa insulina e falar vai para fora. Vai mãe com chinelo, vai lá para fora para conter a criançada que tá gritando lá no quarteirão, tá gritando na rua, tá gritando lá na sua circulação, ou seja, controla esse excesso de glicose. Então aqui já mostrando uma outra relação da vitamina D no auxílio da secreção, ou seja, de sair do pâncreas e ir para a circulação para ter atuação, tá bom? Vou mostrar aqui a imagem para vocês do vídeo, mas caso você queira mais detalhado, tá naquele vídeo em específico, que são 19 minutos, 20 minutos, eu falando também sobre cálcio. Mas basicamente, quando você tem o cálcio, tá vendo essa partezinha que eu mostrei na imagem, que era aquela questão de falar vitamina D? Vamos colocar o cálcio para dentro. Para colocar o cálcio para dentro, depende de um receptor, depende de uma ligação, né, para o cálcio conseguir passar, como se fosse um túnel. E esse túnel nós conhecemos como TRPV6. E falamos também da calbindina. Olha a calbindina aqui, que é basicamente aquele carinha que vai pegar o cálcio e conseguir transportar lá nas suas células. Tanto esse TRPV6 como essa calbindina são estimuladas, são proteínas produzidas a partir da vitamina D. Como isso acontece? Da mesma maneira que ela faz, por exemplo, a síntese de insulina, né? Auxilia na síntese de genes promotores da insulina. Ela se liga no receptor, junto com o RXR, migra até o núcleo. No núcleo, gera genes proteicos que são traduzidos lá no seu ribossomo para gerar informação. E que proteínas são essas? No caso aqui em específicos, estamos falando do TRPV6 e da calbindina. Beleza? Agora você está conseguindo entender a ligação de tudo, como o seu corpo é uma teia, né? Se uma coisa não está funcionando, alguma ponta vai estourar. Então, basicamente, aqui só para mostrar na nossa analogia, aqui você, no caso, está conseguindo produzir a insulina, só que essa insulina ela está sendo produzida, mas não consegue ser jogada para fora, porque você não tem essa vitamina D para levar o cálcio para dentro, para esse cálcio conseguir jogar a insulina para fora, tá bom? Então, nesse caso aqui vai acontecer ainda aquela hiperglicemia crônica. Então, basicamente, pegando aquela imagem maior do que a gente falou aqui agora, já falamos dessa parte aqui, que é relacionado à hidroxilação e ativação da vitamina D. Já falamos sobre essa parte aqui que tem relação com o gene promotor, né, com aquela ligação para gerar genes e gerar, por exemplo, a insulina. E aqui também falamos sobre o metabolismo do cálcio relacionado aí com o auxílio da secreção
dessa insulina para fora das suas células beta pancreáticas. Então, o que falta aqui na imagem, né, porque a gente está pensando na glicose e na saída, o que falta na imagem para complementar que uma das setinhas está ligada também é desse tal de NF-kappa-beta, citocinas e apoptose. Tem mais 3 personagens aí na jogada. Então, essa própria imagem aqui já é o suficiente para eu conseguir falar sobre essas informações. Então, primeiro vamos entender como é que funciona uma imagem. Aqui ele está falando da vitamina D, que ela foi ativa, ela se ligou no receptor e ela veio aqui descendo. Só que você percebe que ela tem uma atuação, quando tem essa setinha aqui travada, significa inibição. Ela está inibindo esse tal de NF-κB. O que é esse NF-κB? Esse NF-κB é um fator transcricional. Se eu estou falando de transcrição, eu estou falando a nível nuclear. E é por isso que o NF-κB, essa setinha aqui, ó, tá vendo que ela está passando exatamente pelo núcleo, ou seja, ela tem ação no núcleo da célula. E o que ela vai querer transcrever para ser traduzido? Citocinas. O que são citocinas? Inflamação. Então, esse NF-κB estimula o seu núcleo para produzir proteínas inflamatórias, citocinas inflamatórias. E essa inflamação é capaz de promover a apoptose. O que é apoptose, pessoal? Morte celular, ou seja, matar essa célula beta pancreática. Então, imagina, quanto mais NF-κB você tem, mais inflamação você vai gerar, mais inflamação você vai traduzir, mais apoptose você vai induzir, mais morte das células beta pancreáticas, que são células que produzem insulina. O que vai acontecer? Menos insulina sendo produzida. Você vai matar o sítio que está produzindo essa insulina. E que nem eu falei aqui, essa setinha é um fator de inibição, então significa que a vitamina D é capaz de provocar uma inibição desse NF-κB, porque ela induz o aumento, né, da produção de IKB, ou também a gente poderia falar do fator inibitório alfa do NF-κB, que impede a translocação desse NF-κB para dentro do núcleo da célula. Se ele não vai para o núcleo, ele não consegue passar a mensagem para falar assim, ó, núcleo, produz inflamação. Então a vitamina D tem o efeito aqui de conter a inflamação, um efeito anti-inflamatório para reduzir essa apoptose. Então, um resumo da importância da vitamina D quando a gente pensa nas células beta-pancreáticas, no seu pâncreas. Ela auxilia na sobrevivência. Por que ela auxilia na sobrevivência? Acabei de falar exatamente agora. Porque ela tem um efeito no marcador NF-κB, reduz a produção de citocinas inflamatórias, então reduz a apoptose, reduzindo a morte celular, você mantém mais sobrevivência e proliferação, mantém a massa dessas células beta-pancreáticas. Falei de uma possível relação também com a produção do hormônio insulina a partir daquela ligação no gene promotor para conseguir gerar genes que vão estimular a produção de insulina. E falei referente à liberação, que basicamente nós sintetizamos o hormônio, agora ele precisa ser jogado na circulação, e para ele ser jogado na circulação ele depende de cálcio, e para o cálcio ter atuação depende da vitamina D, porque a vitamina D mantém, tanto a vitamina D como o PTH são capazes de manter uma certa homeostasia, equilíbrio nos seus níveis de cálcio, tá bom? Só que assim, pessoal, não terminamos aí, porque tinha 2 imagens, lembra quando eu mostrei? Eu só detalhei uma até agora. Mas basicamente, quando você tem essa insulina e ela é produzida, essa insulina, ela não, a mãe não vai bater nas outras crianças, né? Então o que que ela faz? Essa mãe vai andando e vai batendo nas portas para falar, ó, cuida do seu filho que está lá fora, cuida do seu filho que está lá fora, cuida do seu filho que está lá fora. Então, basicamente, a insulina se ligando nos receptores de outros tecidos para sair a mãe de dentro desse tecido e falar: vem, criança, vem para dentro, para de fazer barulho, você está gerando inflamação e está gerando estresse, tá bom? Então, é basicamente o que mostra essa imagem aqui, da mãezinha indo lá, da insulina indo lá, batendo na porta do tecido e falando, ó, recolhe o seu filho que tá fazendo bagunça lá fora. Então tá aqui, ó, a insulina batendo na porta
da vizinha, a insulina se ligando no receptor. Quando você liga no receptor, esse tal de GLUT4, que vamos supor que é a mãe que saiu de dentro dessa casinha, vai chegar e falar: filho, que no caso é a glicose, vem para dentro, para de fazer barulho aí fora. E aí pega o barulho e reduz o barulho para um estado de normoglicemia, tá? É assim mais ou menos que funciona, claro, nessa nossa analogia aqui. Quando você pode perceber, esse receptor de insulina, vamos ver a setinha dele aqui, ó. Ó, tá vindo do núcleo, de um gene promotor que vai estimular a produção desse receptor, que veio a partir do estímulo também do VDR, que é o receptor de vitamina D, do RXR, que é o receptor de retinol, e da própria vitamina D, naquele complexo do fator transcricional que eu acabei de falar. Então, a vitamina D tá aqui, ó, hidroxilação, ó, você tem uma hidroxilação, você tem a vitamina D ativa, veio no complexo, se ligou junto com o VDR no RXR, entraram no núcleo e no núcleo conseguiram estimular a produção de genes, que nesse caso não é para estimular a insulina, a gente está falando de um outro tecido. Então aqui ele está estimulando um receptor de insulina. Esse receptor de insulina ele é gerado, vai lá para o citosol, vai lá para a superfície, ou seja, aumentou uma porta a mais para a mãezinha ir lá bater e falar: ó, entra aí, entra aí, entra aí, que a glicose entrando. Todos os tecidos, então você poderia falar também que a vitamina D é importante para a síntese de receptores de insulina, melhorando a sensibilidade desse hormônio nos tecidos, porque quanto mais sensível você tá, menos você precisa. Agora, quanto mais resistente você tá, mais você precisa, tá bom? E como qualquer outro tecido, todos os tecidos estão sujeitos à apoptose, sujeitos à inflamação. Então temos aqui novamente o NF-κB, que produz citocinas que pode gerar apoptose desses tecidos. Então a vitamina D, né, novamente, tem naquele fator na inibição da translocação desse NF-κB para reduzir a produção de citocinas inflamatórias. Então, só para concluir, referente aí à resistência à insulina, ela consegue ajudar nas suas células beta-pancreáticas, no seu pâncreas, a sobrevivência, a produção de insulina e a liberação dessa insulina, e também nos tecidos alvos, ou seja, onde a insulina vai se ligar para gerar a ação e conseguir trazer a glicose para dentro dessa célula, ela também consegue melhorar, ou seja, ela ajuda na sensibilidade da insulina. Então, quando você for verificar a saúde da questão da parte de glicemia, que estamos falando aqui em exames laboratoriais, OMR, hemoglobina glicada, insulina em jejum e glicemia em jejum, que normalmente são os marcadores utilizados para a gente conseguir verificar esse metabolismo glicídico. Claro, se tiver dúvidas sobre essa parte, eu explico detalhadamente nos vídeos sobre resistência à insulina, exames de sangue, né? Aqui tá pensando também numa questão de prioridade, onde o primeiro exame mais recomendado é o OMR, depois hemoglobina glicada e o último, né, que é o menos sensível, é a glicemia em jejum. Caso tenha alterações nesses exames, verifique os status de vitamina D desse seu indivíduo. E caso esteja deficiente, corrija. Vou fazer vídeos. Já, na verdade, não vou fazer, já tem vídeos prontos também nessa saga de vitamina D sobre a suplementação de vitamina D. Então, essa é basicamente uma relação que a gente consegue fazer sobre resistência à insulina e vitamina D. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.